Glória a Deus. Pastor Jackson, obrigado. Que alegria, gente, poder estar aqui com você, a graça e a paz. Amém? Você está alegre por estar aqui nessa noite? Que alegria poder estarmos juntos. Amém? Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu vou chamar vocês. Nós estávamos numa reunião de supervisão em Fortaleza. Nós temos visto o Senhor dando crescimento a esse ministério. A mão do Senhor está sobre esse ministério. Eu lembro que eu estive aqui no começo do Rema, agora em março, mais ou menos, e a igreja estava linda, e eu chego agora, ela está mais bonita ainda. Amém? A graça de Deus, o poder de Deus. Deus deu uma palavra ao pastor Bud, há alguns anos atrás, sobre um tempo de crescimento. Deus falou com o pastor Bud, Deus disse: Bud, coloque suas igrejas o mais perto da palavra que você puder, coloque a palavra na visão que eu estou dando para você, a palavra tem que ser o fundamento, a palavra tem que estar sobre todas as coisas. E sabe, meu irmão, nós temos visto ele fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Nós temos nos esforçado de todo o nosso coração para deixar as nossas igrejas o mais próximo da palavra possível, para agarrar aquilo que a palavra diz, praticar aquilo que a palavra diz, e a mão do Senhor está sobre nós. Nós nos reunimos hoje pela manhã com mais de 400 colaboradores das 5 igrejas que nós temos em Fortaleza. Nós estamos há quase 23 anos, 24 anos em Fortaleza, e nós temos visto Deus agindo de uma forma sobrenatural. Havia 1% de crentes em Fortaleza em 1995, quando uma turma saiu dali de 4, 5 pessoas para estudar no Rema em Campina Grande, 1%. Sabe o que aconteceu? Mais de 20 anos se passaram, eles se graduaram, voltaram para Fortaleza, começaram igrejas. Nós temos agora 22% de crente naquela cidade. Você não se alegra com isso? Deus está fazendo maravilhas, e o Deus que age em Campina, em Fortaleza, é o mesmo Deus que age em Mossoró. Sabe, meu irmão, há uma unção sobre essa visão, há uma unção sobre a visão que o Senhor nos entregou. Então você deve estar animado, você deve estar preparado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15, versículo 13. Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre alinhar o nosso pensamento com a palavra. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Deus tem colocado no meu coração muito fortemente que nós precisamos de tempos em tempo voltar para aquele básico da palavra, daquelas verdades que são fundamentos para transformar as nossas vidas. E uma das coisas que é fundamento para transformar a nossa vida é constantemente você estar sendo lembrado para que você possa alinhar aquilo que você pensa com a palavra de Deus. Alinhar aquilo que você pensa com a palavra. Porque quando você alinha aquilo que você pensa com a palavra, quando você coloca aquilo que você pensa em linha com o que a palavra diz, você vai pensar certo, pensando certo, você vai crer certo, crendo certo, você vai agir certo e vai receber o benefício que a palavra diz. Às vezes pessoas elas estão decepcionadas, desesperadas, e elas dizem: olha, parece que não está funcionando, parece que a palavra não tem mais poder. Eu leio o livro de Atos e eu vejo o poder em ação, a glória do Senhor, a palavra do Senhor funcionando, mas eu olho hoje, talvez não é assim não, meu irmão. É a mesma igreja, é o mesmo Deus, a palavra não mudou, Deus não mudou. Agora, o que nós precisamos fazer? Ficar firmes naquilo que a palavra diz. E a palavra vai fazer acontecer. Essa palavra de Deus, quando ela sai da sua boca, ela tem poder. A palavra, quando ela sai da sua boca, a Bíblia diz que a palavra é como semente. Quando você lança a semente na terra, a semente tem um poder, e esse poder que está na semente, quando ela é colocada na terra, nada vai segurar aquela semente de germinar e de produzir.
Se uma semente cair na terra, ela vai produzir. Há poder naquela semente para produzir, há poder naquela semente para crescer, há poder naquela semente para ser aquilo que ela foi chamada para ser. Sabe, meu irmão, quando a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração, e você entende que aquilo que a palavra diz é a verdade, quando essa palavra sai da sua boca, o Espírito vai cair sobre ela e a vida vai ser gerada. As coisas vão acontecer. Agora veja, Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria, amém? Crente é para ser alegre. Aí ele diz: e o Deus de toda esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe, eu fiquei maravilhado quando eu li isso aqui. Paulo está dizendo: olha, você deve andar todos os dias cheio de alegria, cheio de paz. Você deve andar todos os dias entendendo que Deus guarda você, que Deus protege você, que a palavra é fiel, que a palavra é verdadeira. Mas sabe, meu irmão, nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia com coisas que são contrárias àquilo que a palavra diz. Você liga lá a televisão na Diabonia 5 minutos para ver o noticiário. E você começa a ver o que está sendo dito. E o noticiário só fala de crise, só fala de desastre, só fala de desgraça, de corrupção. E aquilo quer chegar para você. Você anda na rua, você conversa com as pessoas, e quando você conversa, está de mal a pior. As coisas estão ruins, as coisas estão assim, as coisas não vão dar certo. Sabe, meu irmão, nós precisamos deixar todas essas coisas de lado. Nós precisamos deixar todas essas ideias de lado e agarrar o que a palavra diz, porque andando no que a palavra diz, nós vamos andar em alegria e paz. Agora eu quero que você entenda isso. Se o diabo roubar a tua alegria, ele roubou a tua vitória. Você está aqui? Se o diabo roubar a tua alegria, ele roubou a tua vitória. Você começa a ver, e eu estava vendo isso. Você olha, por exemplo, lá, quando Eliseu e o moço dele, em 1 Reis, eles estavam num lugar, e você vê aquele homem chamado Eliseu, um homem de Deus, e ele estava com o seu moço, e o moço saiu de manhã, e o moço viu uma multidão de soldados que haviam cercado o lugar onde eles estavam. E eram soldados filisteus, eram inimigos, e aquele moço olhou, e ele correu lá, e chamou Eliseu, e disse: olha, Eliseu, a coisa está feia. Ele foi para Eliseu com uma notícia ruim. Ele foi para Eliseu dizer para ele: olha, Eliseu, a coisa não está boa. Aí Eliseu sai, e quando Eliseu sai, o mesmo ambiente estava lá. O moço viu os soldados, Eliseu viu os soldados. Os dois viram a mesma situação, mas cada um de uma forma diferente. Sabe, meu irmão, quando nós alinhamos aquilo que a palavra diz, a nossa mente com aquilo que a palavra diz, quando circunstâncias se levantarem, você não vai ficar tendencioso a ir para a verdade dos sentimentos, daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso sentir. Isso é uma verdade, mas isso passa. Mas Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aí Eliseu viu. E o jovem viu, e o jovem desesperado, e Eliseu lá, e Eliseu disse para o jovem: rapaz, fica tranquilo, mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Sabe, meu irmão, a mesma situação, mas os dois vendo de forma diferente. Você vê Números capítulo 13, os espias são enviados, eles olham a terra, 12 espias, eles voltam, 10 tinham um relatório maligno, 2 tinham um espírito diferente, um relatório diferente. A mesma situação, eles estavam vendo a mesma coisa, eles estavam vendo a mesma situação, eles estavam diante do mesmo problema, mas visões diferentes. Por quê? Porque aqueles dois, chamados Josué e Caleb, tinham uma visão diferente. Porque eles não estavam amedrontados como os outros.
Porque quando Davi viu Golias, ele não ficou como os homens de Saul. Os homens de Saul olharam, viram um homem grande, viram um homem poderoso. Saul disse: você não pode lutar com esse gigante, ele é grande, ele é poderoso, ele é lutador, ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi olhou para ele. Se você ler 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, você não vai ver Davi em momento algum chamar Golias de gigante. Davi chama de incircunciso, Davi diz quem é este, mas Davi não reconhece Golias como gigante, porque Davi sabia, Golias era grande, mas maior era o Deus que ele estava servindo. Agora você começa a ver essas coisas e nós começamos a perguntar, olha, todas essas coisas, como nós vamos andar nisso? Como nós podemos viver essas verdades? Como nós podemos ficar firmes? Porque circunstâncias se levantam. E nós estamos vivendo num mundo que circunstâncias se levantam todos os dias. Todos os dias você tem uma oportunidade, uma escolha de ver Deus fazer um milagre, ou você pode ficar olhando e dizer, rapaz, não tem jeito não. Todos os dias você pode decidir qual verdade você vai acreditar. Tem uma verdade dos sentidos, tem uma verdade que você pega, que você sente, algo que está diante de você, mas tem uma verdade eterna que não muda, a verdade da palavra é eterna, a verdade da palavra não muda, a verdade da palavra é fiel, e quando você agarra a verdade da palavra, a Bíblia diz, resisti firme na fé, e o diabo vai fugir de você. Então eu gosto daquilo que Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. E não vos conformeis com esse século. Sabe, meu irmão, segura aí, esse é um ponto importante. Crente não pode estar conformado. Crente não pode ficar diante da situação que está acontecendo no nosso país e a gente ficar conformado. Não é assim mesmo, não, nós vamos transformar a situação que está acontecendo. Diante da situação que está acontecendo na nossa cidade, a violência, as coisas, não é assim mesmo, a gente não pode fazer nada. Pode, meu irmão, a Bíblia diz que você é embaixador de Deus aqui nessa terra, a Bíblia diz que você é a autoridade de Deus aqui nessa terra, e como embaixador dos céus aqui na terra, eu vou me levantar em primeiro lugar em oração, dizendo, Senhor, obrigado, porque a verdade da tua palavra vai ser estabelecida nesse lugar. E não somente em oração, mas eu vou fazer minha parte também. Você está comigo? Me posicionando. Agora, Paulo estava dizendo sobre isso. Ele diz, olha, você não deve se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, meu irmão, eu tenho visto que nós estamos recebendo a palavra está sendo pregada, massificada, e você recebe, mas se você não tiver cuidado, e se você não estiver constantemente colocando essa palavra diante de você, às vezes a nossa carne quer nos levar para o natural. Quantos aqui tem carne? Eu acho que só eu que tenho, mas tudo bem, a minha às vezes quer levar para o natural. E aí você está diante da situação, está diante das coisas. Campina Grande, eu acho que eu falei aqui quando eu estive aqui, entrou num ranking de uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Aí você fica pensando, você viaja, a família fica, aí você fica pensando, meu Deus, e agora? Como vai ser? E Daiane com o carro e com as crianças, como vai acontecer? Você quer ir para o natural, você quer ficar preocupado. Mas quando você começa a renovar sua mente com a palavra, eu não vou me conformar com isso. Pai, obrigado, os teus anjos estão acampados. Pai, obrigado, você guarda a minha casa. Pai, obrigado, você guarda a minha família. Pai, obrigado, a tua palavra é verdade. Pai, aquilo que você diz vai acontecer. Mas se você não tiver cuidado, meu irmão, você se pega falando bobagem.
Eu sou ministro do Evangelho, eu prego durante pelo menos 45 vezes por ano. Talvez mais. Só nas escolas, nas igrejas. E você está constantemente envolvido com a palavra, você está constantemente envolvido com aquilo que a palavra diz. E se você não colocar um vigia, você se pega falando bobagem. Querendo ficar natural. Não, mas eu não sei, é porque, na verdade, Ficamos como aquele homem que chegou para Jesus e ele disse: olha, Senhor, meu filho é endemoniado, meu filho cai no fogo, na água, e eu trouxe aqui para os teus discípulos, eles não conseguiram libertá-lo, e eu queria que você me ajudasse. E Jesus disse: é mesmo? O que é que ele tem? Há quanto tempo ele é assim? Jesus começa a conversar com o homem, e aí o menino está lá, porque eles levaram o menino na crise, Jesus conversando e o menino lá, não é? E Jesus falando com ele. E Jesus disse: há quanto tempo é assim? Ele disse: tanto tempo. Aí aquele homem ficou tão desesperado que disse: Senhor, se tu podes. Aí Jesus disse: não, se tu creres. Sabe, meu irmão, aquele homem, ele estava certinho no lugar certo, com a pessoa certa, mas a forma de pensar dele estava errada. Porque ele não sabia se o Senhor queria ou não. Deus quer, Deus é teu Pai, Deus te ama, Deus quer te ver bem, Deus quer te abençoar, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance. Agora nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a palavra. E isso precisa ser praticado constantemente. Porque todo dia somos tentados a ficar naturais, a olhar as coisas de uma forma natural. Nós pegamos um prédio agora em Fortaleza e nós vamos precisar reformar, era uma fábrica, e eu estava falando com o pastor agora, e eu disse: pastor, a primeira fase, eu acho que nós vamos gastar uns 700 mil reais, a segunda fase, nós vamos gastar mais uns 800 mil reais, então aí por volta de 1,5 milhão de reais para reformar isso. E eu fiquei imaginando, 1,5 milhão de reais. Há alguns anos atrás, se eu pensasse nisso, eu desmaiava 3 vezes. Porque 1,5 milhão de reais, como é que a gente vai fazer isso? Sabe, meu irmão, para Deus não é nada. Sabe por que a obra não é minha? Porque a ideia não é minha. Porque não foi nossa ideia montar uma igreja, porque não foi a ideia do pastor Jackson e de Aurélia montar uma igreja em Mossoró. Não, meu irmão, não foi uma ideia deles, é algo que Deus colocou no coração. Aí o Deus que chama é o Deus que capacita, o Deus que capacita é o Deus que supre, o Deus que supre é o Deus que envia. E eu disse para ele: creia e vai chegar tudo o que você está precisando. Tudo que você está precisando vai chegar. Vai chegar o dinheiro para fazer a reforma, vai chegar o dinheiro para ficar tudo bonitinho, porque nós queremos estar num lugar bom. Se um ímpio pode fazer um lugar bom e deixar com excelência, por que nós vamos fazer de qualquer jeito para o nosso Deus? Porque nós vamos colocar de qualquer jeito? Não, meu irmão, para o nosso Deus tem que ser melhor ainda, para o nosso Deus tem que ser de excelência, e Ele é fiel para cumprir aquilo. Mas nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a palavra, e isso tem que ser uma coisa diária. Pastor, eu fiz o rema, eu aprendi sobre confissão, e eu tenho confessado a palavra, e eu aprendi sobre estar confessando o que a palavra diz, e eu aprendi sobre estar firme com a palavra no coração, mas já faz 3 anos que eu terminei o rema. Sabe, meu irmão, aquela disposição que você tinha segunda, quarta e sexta para se expor à palavra, e a palavra foi transformando a sua vida, mudando a sua vida, a palavra chegando e mudando coisas. Você precisa continuar com essa mesma disposição. Você vem na igreja no domingo à noite, é maravilhoso. Você vem na igreja na terça, ou na quinta, ou no sábado, é maravilhoso. Mas sabe, meu irmão, você precisa todos os dias, porque eu quero dizer algo a você: o diabo não está brincando de ser diabo. E o diabo sabe.
Sabe, meu irmão, se você olhar o que está acontecendo nesse país, o diabo tem se levantado como nunca para tentar barrar a igreja, para tentar barrar a família. O diabo tem se levantado como nunca para fazer coisas, mas eu quero te dizer algo nessa noite. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, vai superabundar a graça de Deus. Aonde o diabo está querendo transformar e bagunçar, vai virar milagres e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas eu e você precisamos nos manter vigilantes, alinhados com a palavra. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui para a África, e a África tem elefantes. E eu vi os elefantes carregando toras enormes. Eu vi os elefantes desatolando carros, fazendo coisas extraordinárias. E aí eu fiquei pensando, quando aqui no Brasil eu ia no circo, eu não sei quantos aqui já foram num circo e tinha um elefante, e você chegava no circo, estava o elefante com um pedaço de ferro enterrado no chão, o elefante com uma corrente presa na perna dele, e aquele elefante ali, ele ficava bem assim, você lembra? Bem assim, ele ficava lá se mexendo, mas ele não saía do lugar. E quando eu vim na África, eu fiquei pensando, rapaz, coisa extraordinária, o bicho tem uma força descomunal, uma força poderosa. Aí será que os elefantes do Brasil têm o quê? Que o bicho fica lá, eu arrancava aquilo e ia-me embora. E aí eu fiquei pensando, aí perguntei para alguém que treinava os elefantes. Falei, rapaz, é interessante, falei para ele, ele disse, não, aqui também do mesmo jeito. Aqui se colocar ele e colocar a corrente no pé, ele não sai. Eu disse, mas ele tem força para arrancar? Eu disse, tem. E por que não sai? Eu disse, não, é porque é o seguinte, quando o elefante é pequeno, a gente coloca ele nesse lugar. E ele começa a puxar, mas ele é pequeno, não tem força para arrancar. E ele puxa, e na cabeça dele, ele entende. Quando eu estou preso, não posso sair. Mas ele cresce. Ele cresce. E quando ele cresce, ele ganha força. E agora ele tem força para arrancar, mas ele ainda está preso na cabeça. Sabe, meu irmão, tem muita gente que se converteu, tem muita gente que aceitou Jesus, tem muita gente que as portas das prisões foram abertas, mas ele está preso aqui. Ele está preso porque ele ainda acha que não tem força, que não pode, que não dá certo. Aquele elefante está preso na cabeça, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus disse que Ele te dá espírito de ousadia, de poder e de moderação. A Bíblia diz, eu tenho dado para você espírito de ousadia, espírito de poder. A Bíblia diz que quando você entende quem você é em Deus, aí lá em Hebreus capítulo 11, faz uma narração tremenda do que aconteceu. Hebreus capítulo 11, abra lá, Hebreus capítulo 11, olha que coisa extraordinária. A pessoa que escreveu o livro de Hebreus, ele começa a fazer uma narração de todas as coisas que aconteceram. E quando nós chegamos no versículo 11, diz assim, pela fé, também a própria Sara recebeu o quê? Poder. Diga poder. Essa palavra poder que aparece aqui, é aquela mesma palavra de Atos 1:8. Quando Jesus diz, vá para Jerusalém que você vai receber poder. É um poder, é o poder real, é o poder de Deus. Essa palavra é de onde, a palavra dunamis, que é poder, é de onde vem a nossa palavra dinamite, carregado de dinamite, carregado de poder. Mas a dinamite para funcionar tem que ser acionada. Alguém carregado de dinamite sem fazer nada, não oferece perigo nenhum. Mas quando é acionada, meu irmão, corra de perto, porque vai explodir. Aí ele diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a sua idade avançada, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também
de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia da praia do mar. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo, porém, de longe, saudando-as e confessando, eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque o que falavam deste modo manifestavam estar procurando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Versículo 17 começa a dizer, pela fé, Abraão posto à prova, ofereceu Isaque. Versículo 19, ele diz, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo até dentre os mortos. Você entende? A Bíblia diz que ele considerou a palavra, ele considerou o que Deus havia dito, ele levou Isaque, Sara já era velhinha, teve Isaque, ele levou Isaque, ele ia matar, ele ia queimar, e das cinzas ele cria, Deus o ressuscitará e o dará de volta para mim, porque ele disse. E se ele disse, ele fará. Porque ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Agora, o que fez Abraão e Sara andarem nesse tipo de fé? Sabe, Abraão e Sara não tinham um espírito como eu e você temos dentro de nós, eles tinham um espírito sobre eles. No Velho Testamento, o espírito vinha sobre o rei, o sacerdote e o profeta. Só sobre eles. Não estava dentro. Se você encontrar Abraão no céu e disser, Abraão, eu li a sua história, rapaz, quanta fé, você levar Isaque para ser sacrificado, e ele vai dizer, muito bonito, mas deixa para lá, como é ter ele morando dentro de você? Porque eles viram a promessa de longe, mas eu e você temos a concretização. Você entende? Então Abraão, ele manteve-se nisso como? Deixando o pensamento dele alinhado com a palavra. Mas isso aconteceu automaticamente? Não. Abraão levou um tempo. Abraão precisava ser transformado. Gênesis 12, capítulo 1. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe, quando eu li esse versículo a primeira vez, eu fiquei pensando, por que Deus tirou Abraão da sua terra? Porque Deus tirou Abraão do meio dos seus? Porque Deus precisava mudar a mentalidade de Abraão. Ele era Abrão, mas Deus queria que ele fosse Abraão. Deus precisava colocar nele uma outra mentalidade. Deus precisava colocar nele uma outra forma de pensar. Deus precisava influenciar ele com a palavra. Deus precisava dar a ele algo para ele se agarrar e ficar tão firme naquilo, que diante das circunstâncias, ele ia olhar para Deus e olhar para as circunstâncias e dizer, Deus é maior. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar. Deus é maior. Deus é poderoso. Deus vai fazer. Deus vai fazer. A coisa vai acontecer. Essa convicção que vem de dentro. Você entende? Essa convicção. Essa convicção que chega para você diante das adversidades e alguém está rasgando o cabelo, dizendo, e agora? E você tranquilo e sereno. E alguém pensa até que você ficou abestalhado. Tem gente que pensa que a gente ficou abestalhado, acha que é lavagem cerebral, que a gente ficou abestalhado agora. Eu me lembro um dia, minha tia teve um problema e ela foi para o hospital e a gente lá, bem tranquilo, esperando, orando e crendo que Deus faria um milagre. E os meus primos chegaram desesperados e eles estavam tão desesperados e a gente lá tranquilo. E o meu primo chegou para mim e disse, ô Rosilon, tu está meio retardado das ideias? Eu disse, não, estou bem demais.
Ele disse, cara, mamãe está aí dentro para morrer e tu aqui fica olhando com a cara de paisagem, parece que está na praia. Eu digo, e tu quer que eu faça o quê? Me jogue da janela? Rasgue a roupa, grite. Meu irmão, se tu quer dar showzinho, fica à vontade. Eu não. Eu estou crendo em Deus. Eu não sou médico. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso entrar lá dentro e dar a vida para ela. Mas eu tenho um Deus que pode. Eu tenho um Deus que pode fazer milagres. Eu posso crer no que a palavra diz. Eu posso ficar firme no que a palavra diz. Sabe, meu irmão, quando essa palavra está dentro de você, não como a roupa que você veste, que você troca pela necessidade, mas como a pele que recobre o seu corpo. Ela está com você, ela está grudada em você. O diabo diz, não vai dar certo. O diabo diz, não tem jeito. E você dizendo, eu sei o Deus que eu tenho crido. Agora deixa eu te dizer algo. É fácil? Não. Não é fácil. Não é uma coisa automática. Peraí. Eu já meditei 5 minutos. Já confessei 10 minutos de palavra. Agora mais 5 minutos em línguas, que é para espiritualizar o negócio. Não é assim não, meu irmão. É uma vida diária. É uma vida constante, é colocando a palavra dentro de você, sabe, eu tenho um telefone, e aí quando eu fui instalar uma coisa no telefone, disse assim, não dá para instalar, por quê? Não tem espaço, está cheio. E eu disse, e agora? Aí eu fui lá, tinha um monte de porcaria que eu não precisava, um monte de programa que eu não uso, um monte de foto que mandaram no zap, aí eu deletei tudo e liberei o espaço. Para entrar uma coisa nova, tem que sair uma coisa velha. Sabe, meu irmão, você precisa deletar determinadas coisas, você precisa deixar para trás. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe da minha vida, pastor. Olha, eu sofri muito, em 82. Meu irmão, que é isso? Ah, pastor, porque minha tataravó, minha escancha-avó, olha, pastor, ela só, meu irmão, Paulo disse, esquecendo-me as coisas que para trás ficaram, Filipenses capítulo 3, eu olho para o alvo, eu olho para o alvo, eu olho para o alvo, eu olho para o alvo. Sabe, tem gente andando, olhando para o retrovisor. Sabe, eu tenho 2 retrovisores no meu carro e mais um dentro, 3. É dar uma olhada para ver se tem alguma coisa, para não fazer a manobra errada. Mas eu não posso andar olhando para o retrovisor. O retrovisor é para dar uma olhada. E quando eu dou uma olhada é para ver o que ficou para trás. Não para prestar atenção e deixar me influenciar, mas simplesmente para saber, aquilo passou. E eu não vou fazer mais daquele jeito. Porque é um novo tempo. E eu estou avançando. É fácil você alinhar a sua vida com a palavra? Não. Deus precisou tirar Abraão do meio da sua terra, do seu povo, porque estavam influenciando ele. Sabe, meu irmão, cuidado com quem está influenciando você. Deus levou apenas algumas horas, alguns dias para tirar Israel do Egito. Faraó disse, não vai. Deus disse, vai. Faraó disse, pois vai o povo, vai os homens, fica mulher e criança. Deus disse, não, vai tudo. Faraó disse, eu deixo ir os homens e as mulheres, fica as crianças. Deus disse, não, vai tudo. Não, então vai o homem, a mulher e a criança. Deixa o gado e as possessões. Não, vai tudo. Até quando saiu tudo. Aí Deus tira o povo de Israel do Egito rapidamente, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel, que estava acostumado com as cebolas. Sabe, meu irmão, às vezes a gente fica acostumado. E às vezes a gente olha para as coisas e é legal você conversar com as pessoas e você colocar aquela cara de sofredor batizado no vinagre. Se aí, como é que tá? Pai, tá mal.
desculpa. Situação. Aí você olha, você diz, meu Deus do céu. Aí você vai para o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz, não temas. Aí a Bíblia diz assim, fique firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. Sabe, Estevão estava diante de uma multidão, e a multidão enfurecida com pedras na mão para apedrejar. Sabe, meu irmão, eu não sei de você, eu nunca estive diante de uma multidão para querer me matar. Eu estava agora no Mato Grosso, e os irmãos disseram, Rosilon, você já viu onça? Eu disse, não. Se ela é linda, eu digo, eu não quero conhecer pessoalmente. Eu sei que ela é linda, mas só no zoológico, ela dá grada, eu olhando, mas aqui eu não quero conhecer ela não, pode ficar tranquilo, eu não quero conhecer ela pessoalmente não, estou fora. Eu nunca tive alguém enfurecido, mas Estevão estava enfurecido para ir matar ele, mas a Bíblia diz que ele olhou e viu os céus abertos, e o Senhor se levanta. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou que diante da circunstância, das coisas, não é nada para Deus resolver? Mas para isso você tem que ficar na palavra, você tem que estar naquilo que a palavra diz. A Bíblia diz em João 6, do versículo 1 ao 13, Jesus com os discípulos. E aí os discípulos chegam, a multidão, o ruge-ruge de gente, aquela coisa, e aí Jesus pregando, e maravilha, e curou um, e o outro aí liberto, e maravilha, que coisa. Aí um discípulo chama, assessor do Senhor, o que é? Diz, está ficando tarde, vamos mandar o povo se embora, porque estão tudo com fome, gente com fome, olha, outra coisa não, mas crente come. Olha, não brinque não, que crente com fome, a bagunça está feita. A mandar-se embora. Aí Jesus disse, não, desde vocês de comer a ele. Sabe, meu irmão, às vezes o pastor Bud falava umas coisas com a gente que eu achava, eu digo, o pastor ficou doido. Meu Deus do céu, será que o pastor endoidou? Porque a gente chegava e dizia, pastor, tem essa necessidade. Ele dizia, orou, orei. Disse, então está certo, glória a Deus. Pastor, a necessidade ainda está lá. Se está, está. E orou, disse, pronto. Você, pastor, rapaz, o que é? Pastor, como é que a gente vai fazer? Fazer o quê? Pastor, porque a gente está precisando disso. Ore. Já orou, então descanse. Já estou descansado, então fica tranquilo. Só. Pinguim de Madagascar, só. Eu nunca vi o pastor preocupado. Aí a Bíblia diz que crente tem que ser como criança, não é assim que a Bíblia diz? Eu tenho um filho de 5 anos. Nunca entrei no quarto e meu filho de 5 anos estava. Lucas, o que foi? Disse, papai, passei a noite sem dormir. Eu vi lá na Diabo News que está uma crise maior do mundo, a coisa está feia. Crise no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, porque qualquer coisa, mas ficar sem o meu todinho eu não posso. Papai, eu pensei no Danone, olha, eu negocio qualquer coisa, mas o Danone não tem jeito. E os brinquedos, eu não sei não, eu não vou dormir mais. Não, meu irmão. Ele não está nem aí para o preço do Danone, ele não está nem aí para o preço das coisas. Aí você diz, pastor, seu filho é doido? Não, ele é criança. Ele olha para mim e está tranquilo. Aí eu estava com ele numa loja, um boneco desse tamanho. Ele falou, pai, compra isso para mim. Falei, quanto é? R$170. Falei, não, Lucas, eu não vou dar R$170 nisso. Pai, não tem dinheiro para comprar isso, não. Ele disse, você tem. Eu disse, eu não tenho. Ele disse, tem. Eu disse, como é que eu tenho? Ele disse, você tem. Eu disse, Lucas, eu estou dizendo que eu não tenho. Você vai no banco, pede a moça que ela dá para você. Eu falei, rapaz, eu não vou comprar esse negócio. E ele olha para mim e ele está descansado. Ele não vai se preocupar. Por quê? Porque eu sou o pai dele.
Você já chegou em casa, Aurélia, algum dia e Lucas estava sem dormir, preocupado com as contas do mês? Mamãe bateu, fechou tudo, dá para... Lucas já perguntou isso alguma... Não, sabe o que é que ele faz? Vai para os braços de Jackson e ó. Não está nem aí. Por quê? Porque ele olha para ele e diz, para eles e dizem, mamãe, papai está aqui, estou tranquilo. Ele pode estar no maior chororô, você chega, filho, agarra você, e ele está tranquilo. Se papai chegou, sabe, meu irmão, Deus é seu pai. Agora eu quero que você entenda isso rapidamente. Sabe, lá em Gênesis capítulo 3 tem uma pergunta sobre renovação da mente impressionante. Sobre como nós devemos nos manter alinhados com a palavra. Como nós devemos manter nossa mente alinhada com a palavra. Ai, crente é doido, é quase isso. É bem pertinho disso. Mas é, como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, a loucura da pregação. É loucura para os que perdem, mas poder de Deus para aqueles que creem. É poder de Deus para nós. Quem se perde é loucura, sou povo. Olha, e você dizendo, pai, obrigado, tua palavra é fiel. Pai, tu és fiel, pai, obrigado. Mas você olha para Gênesis capítulo 3... E quando você olha lá, Deus estava todos os dias, Deus colocou Adão no jardim, Deus não jogou Adão em qualquer lugar, Deus preparou um lugar para Adão, colocou Adão no jardim, Adão estava lá no jardim, cultivando, guardando e fazendo as coisas. Mas o que é que acontece? A Bíblia diz no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabe, dizem as pessoas mais inteligentes que perguntar o que se já sabe é idiotice, mas eu tenho certeza que isso não se enquadra para Deus. Agora eu olho para cá e eu entendo o seguinte, Deus sabia o lugar que Adão estava, e não era isso que Deus estava perguntando, não era o lugar que ele estava, era o nível que ele estava, que ele havia saído do nível que Deus havia deixado ele. Sabe, você pode estar no mesmo lugar, mas sair do lugar onde Deus te colocou, do nível em que Deus te colocou. E a Bíblia diz que Deus disse, onde estás? E o versículo 10 diz, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora veja a pergunta do versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te disse que você estava nu? Você já pensou sobre isso? Sabe, nessa noite eu quero que você entenda isso. Você tem que prestar atenção com quem você está conversando. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e que nenhuma delas é sem sentido. A Bíblia diz que há muitas vozes disputando para aquilo que, no lugar onde você está, e nenhuma dessas vozes são sem sentidos. 1 Coríntios capítulo 14 diz isso. Mas aí Deus disse a Adão, quem te disse que você estava nu? Sabe quando você diz para Deus, Senhor, eu não posso, Deus diz, quem te disse? Eu não disse isso para você. Adão estava dizendo para Adão, eu não disse para você que você estava nu. Eu não disse para você que você estava sem roupa. Quem te disse isso, Adão? Com quem você anda conversando? Quem está influenciando você? Sabe quando nós chegamos e falamos para Deus, Senhor, não vai dar. Deus diz, quem te disse isso? Quem disse isso a você? Não fui eu que disse isso a você. Amém? Aí o que é que acontece? Deus, ele fala para Adão, ele disse,
Fizestes o que eu disse para você não fazer? Sabe, meu irmão, a Bíblia diz, Tiago falou sobre isso, Tiago 1, capítulo 1, versículo 6, que nós precisamos pedir com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que oscila de um lado para o outro, e esse homem não receberá nada do Senhor. Com quem você está falando? Quem está influenciando você? Com quem você tem gastado tempo? Sabe que com quem a gente gasta tempo, a gente começa a se parecer? Sabe que eu estava vendo outro dia que o meu filho mais velho, ele está começando a andar como eu ando, falar como eu falo, usar as mesmas expressões que eu uso. Ele tem os mesmos trejeitos que eu tenho, ele senta do jeito que eu sento, e é interessante. Aí o meu filho pequeno, ele já nem precisa tanto da minha influência, porque ele tem um irmão. Aí ele ainda é mais rápido. Aquilo que Lucas demorou 3 meses para aprender, Pedro aprende em 1 semana. Porque ele tem um irmão como professor, ensina rapidinho. Aí outro dia eu fui fazer a barba. Aí eu estou lá fazendo a barba, não é? Passando o creme lá no rosto. Aí eu olhei, aí ele veio, ficou olhando, não é? Aí ficou por ali, beleza. Passou alguns dias, entrei no banheiro. Estava ele tentando passar pasta de dente. Tentando passar pasta de dente. Sabe a influência? Aquele que você está perto, você começa a se parecer. Aquilo com que você gasta tempo, você vai começar a se parecer. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos gastar tempo com a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos gastar tempo confessando a palavra. Ah, mas esse negócio de confissão, esse negócio de confessar, para quê? Meu irmão, confessar não é para convencer Deus, é para convencer você. É para dizer para você, a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou do que aquilo que eu estou crendo. A Bíblia diz que eu sou como árvore plantada perto dos ribeiros de água, que vou dar o fruto na estação certa. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. A Bíblia diz que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu vou descansar. A Bíblia diz em Efésios que eu sou redimido. A Bíblia diz que eu sou rei. A Bíblia diz que eu sou sacerdote. A Bíblia diz que eu sou guardado. A Bíblia diz que eu tenho paz. A Bíblia diz que eu tenho alegria. A Bíblia diz que eu sou em Cristo mais que vencedor. Mas a questão é, com quem nós estamos gastando tempo? Nós precisamos gastar tempo com a palavra. Amém? Gasta tempo com a palavra. Gasta tempo com o que a palavra diz. Aí a Bíblia diz em Coríntios que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Palavra transformando você. Sabe, meu irmão, eu estava dizendo para o pastor Mansueto, cada desafio é preparação para um desafio maior. Não é que você vai se aposentar, rapaz, esse negócio é grande, quando eu terminar eu estou me aposentando. Não, é só preparação para outro maior. Aí o maior, outro maior, e outro maior, outro maior. Até chegar a hora da gente ir para o céu. Mas você precisa deixar a palavra diante de você. Você precisa gastar tempo com a palavra. Você precisa ler. Sabe, meu irmão, é interessante isso. Eu disse isso para uma pessoa. Eu disse, querido, você não quer acordar cedo para levar teu filho na escola dominical. Aí quando ele vira adolescente e a palavra não foi massificada dentro dele, você vai ficar a noite sem dormir porque ele está solto na rua. Não é melhor acordar cedo agora?
mas eu não quero gastar tempo com isso. Eu não quero gastar tempo agora. Está tudo bem. Sabe, meu irmão, no tempo de necessidade, não é tempo de se preparar. Você já imaginou Daniel tentando aprender sobre oração quando caiu na cova? Seu leão, I mean it. Segura aí. Eu vou dar uma estudada aqui sobre a oração. Não entre não, fica aí, peraí. Time. Tempo. Agora não. Quando eu disser já. Você já imaginou? Não, meu irmão. Daniel orava. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando caiu na cova, simplesmente ele fez o que ele já fazia todos os dias, só orou. O problema é que a gente está muitas vezes usando a oração como aquele vidro que tem. Caso incêndio, quebra o vidro, aí a gente só usa a oração na necessidade. Não, meu irmão, é nos preparando todo o tempo. É gastando tempo com a palavra. Pai, obrigado. Meditando com a palavra. Colocando a palavra diante de você. Lendo. Gastando tempo. Pastor, eu vou na fila do banco. Leva o livro. Está lá na fila do banco, dando uma olhada. Lendo, enchendo o seu espírito com a palavra. Aí, pastor, eu não tenho tanto tempo. Vai lá no mercado. Enquanto você está na fila para pagar, leva o livro. Põe as ministrações no celular, põe lá no fone e fica ouvindo. Põe no carro. Aí enquanto você está indo, está ouvindo no carro, está ouvindo. Aquilo vai sendo acrescentado dentro de você. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui rapidamente. Eu quero orar com você, rapidamente. Sabe, meu irmão, nós precisamos manter a palavra na nossa boca. Diga a palavra de Deus. Ela precisa estar na nossa boca. Porque a palavra na nossa boca, os ouvidos mais próximos são os nossos. E aí aquilo que nós estamos falando, aquilo vai nos possuir. Meu nome é Rosilon. Louvo a Deus, vou dar abraço em mamãe quando eu chegar no céu. Rosilon é um nome, né, diferente. Mas pelo nome da minha família, Mahmoud. Meu pai queria colocar meu nome de Mahmoud. Aí Ibrahim, Jordânio, El Sofia. Olha o nome. Irã. Aí Rosilon, olha que maravilha. Aí Rosilon. Me acostumei com o nome. E aqui eu estou convencido. Mas aí eu encontro alguém na rua. Oi, João. Não sou João não. Sou não. Sou não. Rapaz, eu não sou. Se você tem jeito de João, cara de João, tamanho de João, você é João, sou não. Você é. Nem por um minuto eu vou pensar, meu Deus, será? Não, Rosilon, eu sou. E se me enganaram? E se eu sou João? E se me trocaram na maternidade? Meu pai do céu. E se toda a vida eu fui João pensando que era Rosilon? Nem por um minuto isso vai passar na minha cabeça. Eu vou ficar firme dizendo, não sou. E se ele insistir muito, eu vou pegar o documento e vou provar para ele quem eu sou. Sabe, meu irmão, a palavra tem que estar viva dentro de você. O diabo vai chegar para você e vai dizer, vai morrer. Você diz, vai não. Vai, você diz, vai não. Vai, você diz, rapaz, eu estou dizendo que não vai. Porque convicção traz possessão. Ei, não vai dar para pagar as contas não, vai. Eu tenho um pai bom. Ei, não vai dar para fazer isso, vai. Eu tenho um pai maravilhoso. Aquela convicção, aquela paz que se levanta dentro de você. Aquela paz que só a palavra pode trazer. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus não é autoajuda. A palavra de Deus é a ajuda do alto. Autoajuda é convencer você de uma coisa que você não é. A ajuda do alto é Deus dizendo, eu já fiz você assim. Fique de pé por alguns momentos, eu quero orar com você. O que é que você está enfrentando? Qual a dificuldade que tem se levantado na sua vida? Não importa o que seja, a palavra é poderosa para quebrar essas muralhas. Jericó era uma cidade fortificada, mas Deus disse, dê 7 voltas e grite. Você já viu derrubar muro no grito?
derrubou os muros de Jericó. Sabe, muitas vezes Deus vai falar com você e Deus vai dizer para você: fique tranquilo, apenas mantenha firme a sua confissão. A sua confissão. A sua confissão de quem você é, do que a palavra diz sobre você. Aquilo tem que estar tão vivo dentro de você. Sou mais que vencedor. Eu tive uma situação há uns 3 meses atrás, antes de viajar. E eu fui para o hospital e fiquei internado alguns dias. E na hora que eu estava no hospital, eu amo minha mulher porque ela sempre me apoia e me dá uma palavra de conforto na hora de dificuldade. E ela disse, o médico, eu tive um sangramento no estômago muito grave. E o médico disse, nós vamos internar você rapidamente, você nem pode ir para casa. E eu liguei para ela, ela veio. E na hora que ele estava me encaminhando para entrar, me colocaram na maca e estavam me encaminhando para entrar, ela segurou no meu braço e disse, morra não. Eu disse o que? Ela disse, morra não, porque se você morrer, eu oro para ressuscitar e mato de novo. Porque eu não vou ficar viúva com 2 meninos para criar. Eu disse, minha filha, muito obrigado pelo apoio. Ela disse, de nada. E ela disse, você sabe, o Deus que nós servimos. Eu disse, amém. O médico, eu ia viajar, e o médico disse, você não vai. Estava indo para o Líbano, para o Oriente Médio. O médico disse, você não vai. Eu disse, eu vou. Saí do hospital de manhã, viajei de tarde. Sabe, meu irmão, palavra tem poder. O médico disse, se você for, você vai morrer lá. Eu digo, não, eu vou e vou voltar. E não vou voltar no caixão da onda, pode ficar tranquilo. Eu vou voltar com minhas próprias perninhas, porque para morrer eu morro aqui, não preciso ir para canto nenhum. Morrer eu morro aqui mesmo. Sabe, a palavra tem poder. E esses dias Deus tem começado a falar mais ainda comigo sobre essa palavra poderosa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você começasse a lembrar de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Pastor Jackson pode vir aqui já, por favor, para me ajudar. Ele pode fazer o apelo. Estou quase sem voz. Mas eu quero encerrar essa ministração dizendo isso para você. Lembre-se de tudo que Deus já tem feito na sua vida. Lembre-se de tudo que a palavra diz sobre você. Você é santo. Você é filho. Você é guardado. Você é protegido. Sabe, a Bíblia diz que você é redimido. A palavra redimido significa comprado por alto preço. Eu fico imaginando para que Deus me queria e me pagou tão caro. Porque tem tanta gente melhor do que eu. Talvez você pense assim também. Mas Deus pagou o mesmo preço que pagou por mim, pagou por você. Porque você não é qualquer um. Você é mais do que vencedor. Você é rei, você é sacerdote, você é embaixador. Você é aquele que carrega a arca da aliança dentro de você. Mas você precisa manter essa palavra na sua boca. Você precisa manter essa palavra na sua boca. Com quem você está falando? Com quem você está gastando tempo? Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com o Senhor.